Segue. E Lula também. Mário. Ei, tá ouvindo bem aí, Lula? Agora eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo e estou te vendo. Até que enfim, rapaz. Quanto tempo, hein? Pode fazer uma cara bonita aí que eu estou lhe vendo, rapaz. Aí é difícil. Você está querendo milagre você não faz, não. Agora eu também estou te vendo, Lula. Aí, eu gosto de ver assim, dá essa risada aí. Você chegou bem enfesado, agora não. Não, é que essa tecnologia às vezes parece que funciona, mas é isso mesmo, rapaz. Nós somos assim de outra geração, mas a gente se acostuma com a tecnologia. Mário, como é que você está, Lula? Me conte aí, sua saúde, sua vida. Estou bem de saúde, estou tentando me cuidar, estou tentando ficar isolado desde que eu voltei da Alemanha, vai fazer 30 dias agora, que eu estou totalmente isolado. Mas é um prazer imenso, Mário, estar falando com você. Pela sua fisionomia, me parece que você está bem, me parece que você está se cuidando. E estou com muita saudade de falar o que você quiser ouvir, o que você quiser perguntar. E conversar um pouco sobre o Brasil, sobre o futuro desse país, sobre coronavírus, sobre o que você achar importante. Você sabe que a minha relação de amor com o povo da Bahia é histórica, que é muito antiga. O meu respeito, sabe, pelo povo baiano é de uma grandeza incomensurável, e o carinho e o respeito que eu tenho por você é de longa data, Mário. Então, estou à tua disposição. Eu, inclusive, estava lembrando, Lula, de quando eu conheci você e você vinha aqui na Bahia e na época do carlismo aqui na política, e o único espaço que você tinha para falar era na Rádio Cidade, que hoje é Metrópole, na Band, onde eu fazia um programa, e sempre foi uma alegria muito grande conversar com você. Trabalhei como voluntário em sua campanha, primeira, 2002, quer dizer, primeira que você ganhou. Não me arrependo. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo. Nem um pouco. Acho que a sua ida à presidência quebrou paradigmas importantes, fez muita coisa de grande valor, saiu no segundo mandato com uma popularidade imensa. Bom, mas daí para frente, com a chegada de Dilma Rousseff, aliás, eu vou entrevistar ela também, as coisas começaram a não andar tão direito quanto andavam no seu governo. Eu queria, Lula, que você começasse a falar desse momento, quando você passa a presidência, escolhe e passa a presidência para Dilma Rousseff. Ô Mário, a primeira coisa que o povo tem que ter consciência qual é o papel de um presidente da República. Ou seja, você tem posições políticas e ideológicas até você ganhar as eleições. Quando você ganha, você deixa de ter lado e passa a assumir a responsabilidade de cuidar, sabe, da totalidade da população. E você passa a ter relacionamento com todos os políticos, independentemente do partido. Você é prova da relação extraordinária que eu tinha com o Paulo Soto, antes do Jacques Wagner ganhar as eleições para o governador do estado da Bahia. E eu mantinha uma relação civilizada de um presidente da República. O presidente da República ele não tem que gostar pessoalmente do governador. Ou seja, não está se falando de casamento, está se falando de relação humana, de relação política, de relação entre entes federados. Ou seja, então, eu mantive uma relação extraordinária com 27 governadores do estado. Eu duvido que tenha no Brasil um governador, um prefeito de qualquer partido político que diga que durante o meu governo alguém foi destratado, alguém deixou de receber verba, alguém deixou de ser recebido no palácio, alguém deixou de receber um bom dia, um sorriso, porque não era do meu partido. Aliás, tem companheiros do meu partido que achavam que eu cuidava mais dos outros do que deles próprios. E eu escolhi a Dilma para ser presidente porque a Dilma efetivamente era uma pessoa da mais alta competência, era uma pessoa de uma fidelidade extraordinária, de uma capacidade técnica fantástica, ou seja, eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido a Dilma para presidente e ter reeleito ela.
O que aconteceu efetivamente, Maria, é que aconteceu um fenômeno com a Dilma, ou seja, você teve uma política que, na hora que começou a aumentar a crise econômica mundial e, consequentemente, ela refletir aqui no Brasil, eu acho que nós, economicamente, fizemos desonerações exageradas, mas era uma opção política da Dilma para garantir as políticas sociais e para garantir o emprego. E, de outro lado, ela caiu na desgraça de, ao ganhar o segundo mandato, ela teve Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Diferentemente do Temer e do Fernando Henrique Cardoso, quando o Temer era presidente da Câmara, todas as reformas que o Fernando Henrique Cardoso mandou para o Congresso, o Temer tratou de ajudar a apoiar. Todas que a Dilma mandou para o Congresso, o Eduardo Cunha fez questão, sabe, de não aprovar ou de, sabe, colocar pautas bombas, ou seja, ela mandava desonerar uma caneta, ele desonerava a fábrica de caneta de automóvel, de comunicação, de brinquedo, tentando levar a economia a não dar certo. Tá? E aí inventaram a mentira, para uma mentira muito grosseira das pedaladas para caçar a Dilma. Então, isso foi muito ruim para o Brasil. A partir daí que começou a trabalhar a antipolítica, que você vive isso muito bem na Bahia, ou seja, tentar trabalhar a antipolítica, político não presta, partido não presta, deputado não presta, senador não presta, ninguém presta, ou seja, a ponto de conseguirem fazer com que um cidadão que tinha 28 de mandato de deputado, que ninguém sabia o que ele fazia, e 4 de vereador, ser eleito por uma parte da sociedade que era antipolítica, ou seja, por não gostar de política, votaram no Bolsonaro. Ou seja, é o maior desastre do mundo quando a sociedade não acredita em política, nega a política e tenta eleger alguém que não gosta de política, a montanha pare, sabe, com Bolsonaro. Então, eu acho que a sociedade brasileira ainda vai fazer justiça com o Dilma Rousseff. Nós temos que reconhecer os erros na economia que nós cometemos, sabe? Nós temos que valorizar os acertos que nós fizemos, mas a Dilma não merecia ter sido empichada, porque a Dilma é uma das pessoas mais dignas que esse país produziu e competente tecnicamente. Ou seja, as pessoas que diziam que ela não gostava de política eram as pessoas que não gostavam dela. Ou seja, porque tem gente que gosta de um tipo de política. E a Dilma, ela tinha um jeito dela de fazer política que nós temos que compreender. Mas eu acho que a Dilma deixou um legado muito importante para o nosso país, Mário. Então, eu sou um cara que não tenho arrependimento, sabe, de ter escolhido a Dilma para presidente, de ter trabalhado para ela ser reeleita no segundo mandato. Muita gente queria que eu fosse candidato. E não vou ser candidato não, porque ela tem o direito de ser candidata. Então é isso, Mário, é isso. Ou seja, nós temos aqui agora a perceber que nós todos, você, eu, o Rui Costa, o Jacques Wagner, todo mundo tem que levantar a cabeça, convocar o povo a levantar a cabeça, para que a gente possa tentar consertar o Brasil. Primeiro, de uma crise sanitária que o governo federal tem mostrado que não sabe cuidar. Segundo, de uma crise econômica que já vinha acontecendo antes do coronavírus e que piorou depois do coronavírus. Eu não quero jogar a culpa em cima de ninguém, porque o Bolsonaro tem um mandato de 4 anos, ele trata de governar esse país para 210 milhões de habitantes. O que eu quero é contribuir para que a gente possa resolver, sabe, a situação, a convivência democrática. Não é possível, Mário, um presidente da República, sabe, determinar na sua cabeça que o Nordeste é inimigo, porque ele perdeu as eleições. Não é possível o tratamento desrespeitoso que ele dá aos novos governadores do Nordeste. Não é possível. A falta de respeito, dá menos dinheiro do Bolsa Família para o Nordeste, dá menos dinheiro para combater o coronavírus para o Nordeste, com a bobagem de uma perseguição política. Dê uma olhada para saber se nos meus 8 anos de mandato, algum governador do Nordeste recebeu menos algum prefeito porque era do Nordeste ou porque era de outro partido político. O papel do presidente da República é respeitar as instituições, respeitar os centros federados e estabelecer uma política de convivência harmônica e pacífica para que o Brasil possa dar certo. Um presidente da República não pode ficar brigando todo dia, toda hora com Deus e todo mundo. Ele tem que governar esse país e deixar de ser ignorante e fazer as coisas que tem que ser feitas. É um pouco isso, Mário. Mas eu vou parar de falar para você poder perguntar, senão...
Vai virar um... Sim, mas olha, nós já conversamos antes, me lembro inclusive aqui numa das suas vindas no Hotel da Bahia, que é o seguinte: Dilma, eu acho que é uma pessoa absolutamente honesta, digna, séria, eu concordo inteiramente, mas ela não é chegada na política, não. E se cercou de pessoas, de ministros, você sabe muito bem disso, que, inclusive, não facilitaram as relações com o Congresso. E o Lula, mais do que ninguém, sabe como foi importante o relacionamento pessoal e através de seus ministros com o Congresso Nacional, que foi o que permitiu que fizesse 2 mandatos, que saísse com aprovação superior a 80%. Nenhum presidente governa sem Congresso. Dilma realmente não tinha aptidão política. Ela era séria, administradora, trabalhadora, às vezes um pouquinho voluntariosa demais. E teve aquele célebre momento em que, acabado o primeiro mandato dela, se Luiz Inácio tivesse voltado, o Brasil hoje seria outro. Podia ser até pior, a gente não vai saber, mas eu acho que seria muito melhor. Eu não tenho a menor dúvida, pelo conhecimento do Brasil, pelo seu tipo de política e pela sua habilidade política em lidar com governadores, senadores, deputados, judiciário, todo mundo, coisa que faltou a Dilma. Tanto que, no final, Jacques Wagner foi para lá socorrer ela na Casa Civil e, por último, se tentou colocar você mesmo na Casa Civil, que o Supremo deu aquela ratada lá e impediu sua posse. Então, aí, presidente, eu acho que a gente começou a abrir espaço para o impeachment e depois o espaço para a eleição de Bolsonaro. Você concorda com isso, não? Mário, deixa eu lhe falar uma coisa. Seria injusto que a gente fizesse uma análise crua e fria, apenas vendo defeitos na Dilma, e não vendo o que aconteceu nas eleições de 2014. É importante lembrar que antes de começar as manifestações de junho de 2013, a companheira Dilma tinha 75% de bom ódio. É importante lembrar. Significa que a Dilma também não tinha problema de relação. É importante lembrar que, com todas as crises, nós ganhamos as eleições. Agora, a gente não pode esquecer o ódio que foi disseminado durante a campanha pelo Aécio Neves contra a Dilma. E o Aécio foi governador 8 anos junto comigo, a gente se dava bem. Não tive problema com Aécio, não tive problema com Serra, não tive problema com nenhum governador de nenhum estado. Ora, mas ele achou que eu não sendo candidato era hora de derrotar o PT e aí valia tudo contra a Dilma. A grosseria com que o Aécio e os tucanos trataram a Dilma, eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Não só a grosseria durante a campanha, como depois da campanha, a alimentação do ódio. Mário, quem está falando com você é um companheiro que perdeu várias eleições. Eu perdi 89, eu perdi 94, eu perdi 98, e você não viu em nenhum momento eu negar a eleição de quem ganhou. Eu voltei para casa, fui lamber minhas feridas e me preparar para outra eleição. O Aécio não. O Aécio instigou a não posse da Dilma, instigou a anulação da campanha da Dilma, instigou o ódio contra ela. E, com base nesse ódio, elegeram o Eduardo Cunha presidente da Câmara, para tentar evitar que a Dilma conseguisse fazer qualquer coisa que significasse avanço ou significasse arrumar a economia. Ora, mesmo a Dilma ganhando, então resolveram, 2 anos depois, inventar a mentira. Porque é uma mentira, Mário, não é possível você inventar um crime que não existiu para poder caçar alguém. Quem está te falando, Mário, quem está te falando é um cara que foi condenado, que foi preso,
E eu não tenho como provar a minha inocência a não ser desafiar o Moro, desafiar o Ministério Público. Veja, eu falo isso de público. Ou desafiar algum empresário que diga o seguinte: olha, um dia eu dei R$10 por Lula, um dia eu dei R$20 por Lula. Olha, quando as pessoas começam a contar mentira, ainda ontem você viu uma mentira nos jornais, sabe, a Regina Duarte e o filho do Bolsonaro dizendo que a dona Marisa tinha 265 milhões de reais em CDBs. Aí, quando ontem, eu fui ao Bradesco, sabe, nós descobrimos que os 250 milhões que ela tinha, na verdade, se transformou em apenas 26 mil reais. Tá? Agora, você fica explicando uma mentira dessa a vida inteira. A vida inteira. Então, veja, eu acho que a Dilma foi vítima de uma mentira inescrupulosa nesse país. Sabe? Então, Mário, isso resultou do Bolsonaro, mas não resultou do Bolsonaro por causa da Dilma. Resultou do Bolsonaro porque houve uma campanha massiva nesse país de negação da política. Ainda hoje existe essa campanha contra a política. Ou seja, você tem determinados meios de comunicação que ela quer escolher quem é o candidato a presidente, ela quer escolher quem é o presidente da Câmara, ou seja, a imprensa não se contenta em informar, ela quer determinar. Agora ela quer governar. Antigamente o Roberto Marinho queria ter influência. O Chateaubriand queria ter influência. Não. Mas hoje os prepostos, porque já não tem mais o dono que tinha importância que tinha antigamente, os prepostos querem governar. Querem governar. Você está lembrado que até outro dia tinha uma tal de XP que fazia propaganda do Luciano Huck 24 horas por dia. Aí, quando saiu uma denúncia contra a XP nos Estados Unidos, desapareceu a XP e desapareceu o Luciano Huck. Desapareceram, como do nada. Aí agora a gente percebe que essa XP está chamando o Guedes para fazer palestra, está chamando o Moro para fazer palestra, e essa XP foi atrás do Guedes para que o Guedes aprovasse com uma rapidez muito grande 1,2 trilhão de reais para salvar essas empresas, essas consultorias de investimento. Ora, se demora tanto tempo para chegar o dinheiro na mão do pobre, por que chega com tanta rapidez na mão do banqueiro? Aliás, eu vi uma fala sua muito dura essa semana, sabe, com relação à elite brasileira. É um pouco isso que está acontecendo no Brasil. Historicamente, toda vez acontece isso. Tudo para os ricos e nada para os pobres. Sabe, Mário, quando a gente fala do isolamento, quando a gente fala de que as pessoas têm que ficar em casa, é porque ficar em casa significa a mais extraordinária oportunidade de evitar que as pessoas sejam contaminadas. Nem você seja contaminado, nem você contamina. Olha, então ficar em casa só é possível para quem tem dinheiro para ficar em casa, ou se o Estado garantir que as pessoas recebam o mínimo necessário, se o pequeno e médio empresário, se o microempresário receber garantia de que ele vai poder sustentar os funcionários dele pagando salário, se vai ter crédito barato a juros zero, se o trabalhador vai receber o mínimo necessário para comer, as pessoas ficam em casa. Mas se não garantir que as pessoas recebam, uma parcela da população vai trabalhar porque tem uma parcela que precisa trabalhar. Até porque a sociedade precisa comer, a sociedade precisa plantar, precisa colher. Não é isso? Então para essas pessoas que querem trabalhar, você precisa dar garantias especiais. Sabe, quando a pessoa chegar no ônibus, não pode o ônibus lotado, as pessoas têm que ter luva, as pessoas têm que ter gel, o ônibus tem que estar higienizado, o metrô tem que estar higienizado, o local de trabalho tem que estar higienizado. É preciso que haja uma concordância, como se fosse uma orquestra entre a presidência da República, os governadores de estados e os prefeitos, que quem vai executar, na verdade, são os prefeitos. O que eu tenho ouvido dos governadores do Nordeste, sabe, tenho ouvido do Rui, tenho ouvido do Hélio, tenho ouvido do Camilo e de outros companheiros, é que grande parte do dinheiro que o governo anuncia no Jornal das 18 horas, nas entrevistas que eles dão, não chega aos estados. Se chega uma pequena parcela daquilo. O governo não se preparou. Agora a gente está fazendo uma briga entre o ministro da Saúde e o presidente da República. Esse ministro da Saúde sempre foi contra o SUS. Esse ministro da Saúde foi um dos responsáveis de mandar os médicos cubanos embora, acabar com os mais médicos.
porque era, na verdade, um privatista do sistema de saúde. E agora o que está ficando provado? O que está ficando provado, Mário, é que toda hora que dá uma dor de barriga, o mercado se esconde. E quem tem que cuidar da dor de barriga é o Estado. É por isso que eu sou defensor do Estado, sabe? Um Estado indutor do desenvolvimento, um Estado que cuide da saúde, que cuide da educação, um Estado que cuide daquilo que é essencial a toda a população. Por isso eu quero dar parabéns aos governadores do Nordeste, Mário, porque a criação do consórcio foi uma obra extraordinária. Vamos juntar os iguais e vamos tentar encontrar uma saída. Sabe, ainda ontem eu fiquei sabendo que o Rio aprovou o vale-refeição para os estudantes, acho que é de 55, sabe, a cesta básica, ou seja, uma série de coisas. Ontem o Rio conseguiu, inclusive, como é que fala, o teste que estava faltando em muitos lugares, que ele já tinha comprado, que já tinha sido segurado em Miami. Ou seja, os governadores do Nordeste estão fazendo um trabalho extraordinário, uma tentativa de resistir à colonização imperial do Palácio do Planalto, sabe? E eu fico muito feliz de ver o companheiro Rio ser o coordenador disso e a Bahia ser um estado ponta de lança no enfrentamento, com muita dificuldade. Porque a verdade é essa, o Nordeste, historicamente, pelo menos nos últimos, desde a proclamação da República, ou melhor, desde que acabou a exploração do ouro, o Nordeste foi ficando para trás, foi ficando para trás, foi ficando para trás, sabe? E é preciso que a gente torne o Brasil uma nação equânime, ou seja, todo mundo tem que ser tratado em igualdade de condições. Quando as pessoas diziam, mas o Lula gostava muito do Nordeste. Gostava não, gosto do Nordeste e acho que tudo que a gente fizer para transformar o Nordeste numa região igual à região Sul, nós temos que fazer. É aí que entra o papel do Estado. Então, Mário, eu sinceramente acho que o Brasil não merecia o presidente que a gente tem. Sabe, a gente diz que ele foi eleito democraticamente, você sabe que eu respeito muito essa questão da democracia, sabe? Mas veja, achar que ele foi eleito democraticamente, sabe, é apenas uma meia-verdade. Que a outra meia-verdade é o papel de alguns meios de comunicação na eleição dele. A verdade é que ele não foi em nenhum debate, sabe? Não teve coragem de participar de um debate, mesmo quando ele teve a facada, sabe? Ele não ia no debate, mas ele ia sentadozinho da entrevista para a Record, ele ia dar entrevistazinha sentada para a Bandeirante, ele ia para quem interessava para ele, mas no debate, para que o povo me disse, não ia. Além do fake news, né? Nós já tínhamos visto o resultado da eleição do Trump nos Estados Unidos e vimos a eleição do Bolsonaro, ou seja, é uma eleição, o resultado de uma mentira monstruosa contada nesse país e ainda continua. Outro dia, Mário, eu vi no jornal que o Trump conta 11 mentiras por dia. Eu acompanho isso também, Lula. Agora, Vega, eu queria lhe perguntar o seguinte. Você se sente, de alguma forma, responsável por facilitar a eleição de Bolsonaro? Eu vou explicar melhor. Na medida em que, quando estourou o escândalo do Petrolão, envolvendo muita gente que fazia parte do governo PT, ou eram petistas, ou PMDBistas, ou partidos coligados. Isso, em volumes nunca antes vistos no Brasil em termos de corrupção, isso já criou um clima anti-PT grande. A segunda coisa que atribui a sua participação na eleição de Bolsonaro teria sido a não abertura para fazer coligações com outros partidos. Ciro Gomes, por exemplo, Rui Costa, governador da Bahia, nosso amigo Jacques Wagner, que se chama de galego, também defenderam em um determinado momento isso. Você vai e escolhe Paulo Haddad, figura séria, honesta, decente, tudo. A eleição deu a vitória a Bolsonaro, no meu entendimento, na base do anti-PT, anti-Lula. E até agora eu vejo aqui pessoas mandando um bocado, a maioria elogiando você, querendo que você volte, etc. Mas Lula ladrão, Lula mentiroso, Lula isso. E aí?
Qual foi o efeito disso, Lula, na eleição de Jair Messias? Deixa eu falar só uma coisa para você. Um dia desse eu vi uma frase fantástica. O Chico Buarque dizendo que ele pensava que ele era unanimidade, até surgir a internet. Quando eu era presidente da República, que eu tinha 85% de bom e ótimo, 87% de bom e ótimo, nas redes sociais tinha grupo de Lula, de pessoas que defendiam a morte do Lula, que pessoal me chamavam de ladrão. Então você vai ter a vida inteira. Você vai ter, em qualquer país do mundo, você vai ter, em qualquer estado, em qualquer cidade, você vai ter 30% de um lado, 30% do outro, 30% neutro. Então é só ver as eleições nas cidades, ver as eleições em Salvador, ver as eleições na Bahia. Você vai ter sempre uma parcela de um lado, sabe, que não gosta de determinadas pessoas. Veja, deixa eu lhe contar uma coisa. Primeiro, Mário, se você tiver disposição, quando terminar esse negócio do coronavírus, eu gostaria imensamente de participar de uma conversa com você sobre a questão da Lava Jato. Porque a Lava Jato foi uma das podridões contadas nesse país. Eu posso te dizer hoje, eu estou dizendo, olhando na tua cara, Mário, que essa força-tarefa da Lava Jato virou uma quadrilha. Eu estou dizendo para você que o Moro não é um juiz. O Moro é um mentiroso. E a sentença dele é mentirosa. Como é que o cara pode me condenar e na sentença está dizendo por crime indeterminado? Qual é o crime que eu cometi? Ele não sabe? Olha, qual é a quadrilha que eu montei se o Dallagnol terminar a denúncia do PowerPoint, ele fala, não me peça prova, eu só tenho convicção. Ora, ô Mário, você não pode sofrer qualquer coisa pelas minhas convicções. Eu não posso ser punido porque você tem uma convicção contra mim. Ou você prova ou não prova. Quer dizer, eu vou passar o resto da minha vida, eu já provei minha inocência, o Intercept veio reafirmar aquilo que estava na minha sentença, e eu sei que é uma briga política. Então, veja, eu queria ser candidato em 2018. Eu sonhava ser candidato porque eu queria fazer algumas coisas que eu não tinha feito na presidência. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a convicção, Mário, que eles não podiam ter feito o impeachment da Dilma com a mentira que eles fizeram para depois deixar eu voltar a ser candidato. Então, eu tinha na minha cabeça, eu tinha como intuição, às vezes o pessoal me dava conselho para não falar, de que, Lula, você não pode falar que eles não vão deixar você ser candidato. Eu falei, o problema é que eles não podem deixar eu ser candidato. Eles não caçaram a Dilma para deixar o Lula voltar. Sabe? É humanamente impossível pensar isso. Pois bem, aconteceu exatamente o que eu previa. Era preciso tirar o Lula da jogada. Aí inventaram uma história macabra da Lava Jato com relação ao Lula, inclusive de punição das empresas, que você poderia punir o dono da empresa, mas jamais quebrar as empresas como eles fizeram. Quebrar empresas brasileiras em benefício de indústrias americanas. Quebrar a Petrobras por causa que era necessário evitar que a Petrobras tivesse a importância que tem no mundo. Bem, tudo isso eu me dispõe a fazer um debate com você só sobre isso, de 1 hora inteira. Tá? Focado, eu vou até na Bahia para fazer ao vivo com você. Tá? Então, veja, aí o que aconteceu? Quando eu fui condenado, e eu me apresentei na Polícia Federal, Mário, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada. E eu tomei a decisão de ir para a Polícia Federal, porque eu precisava desmascarar o Moro e a força-tarefa da Lava Jato, inclusive alguns delegados da Polícia Federal. Para desmascarar, porque essa gente ganha bem, essa gente tem um cargo importante e essa gente tem que ser responsável. E o Moro foi o sustentáculo de toda a mentira. E aí ele fez um pacto. Não sei se você sabe, o Moro, ele visitou a redação da Folha, a redação da Veja, a redação da Época, a redação da Globo, a redação da Record, a redação do SBT, a redação de todas as revistas, para construir a verdade dele. Então, tudo que o Moro falava virava verdade no meio da imprensa. Tudo que você falava para se defender não era dado. Até hoje é assim. Eu tenho mais de 300 horas de Jornal Nacional contra o Lula. E nenhum minuto favorável.
Não sei se você percebeu, agora, depois de 6 meses de acusação do Intercept, a Globo não deu uma manchete. A Globo só falou para defender o Faustão e só falou para defender o Roberto Dávila. O restante, ela finge que o Intercept não existe. Por quê? Porque ela criou essa mentira chamada Moro, ela criou essa mentira chamada Dallagnol, e ela não tem como se desfazer. Então, veja, quando eu fui preso, quando eu fui para a delegacia, eu fui com essa intenção. E eu queria ser candidato mesmo na cadeia. E veja o que aconteceu. Eu cresci 16 pontos depois que eu fui preso. Havia uma força jurídica que dizia que eu seria candidato a presidente, não tinham como me impedir, e que eu seria candidato mesmo subjúdice. Até que veio o voto do Barroso dizendo que eu não podia ser candidato. Mais uma vez teve uma lei específica para o Lula. Né? Já tinha tido a lei específica do Gilmar de que o Lula não poderia ser ministro. Na semana depois, o Moreira Franco foi eleito ministro do Temer. Ou seja, então, foi criado todo um sistema, sabe, quase que individual, para tentar condenar o Lula. Porque era a única forma que eles tentavam me desmoralizar, era envolver o meu nome com corrupção. Pois bem, eu resolvi não ser candidato, indiquei o Haddad. O Haddad, numa semana, cresceu 30 pontos. Ora, como é que um partido que tem a força do PT, como é que um candidato que tem a força do Haddad vai desistir da campanha para indicar quem? Ora, por que o Ciro Gomes tem tanto ódio do PT? Porque o PT foi conversar com o PCdoB, foi conversar com o PSB para se aliar com ele. O Ciro Gomes queria que o Messi entrasse em campo para marcar gol favorável ao Real Madrid? Ora, meu Deus do céu, eu tenho que fazer política para o PT e eu fui conversar com os partidos para fazer aliança com o PT. Sabe? E olha como a Haddad teve uma votação extraordinária. Esse antipetismo é uma bobagem. Faça uma pesquisa na Bahia e você vai perceber o seguinte: pergunte qual é o partido de maior simpatia do povo brasileiro. Você vai perceber que o PT tem mais de 20% e você vai perceber que o segundo colocado tem 1% ou 2%. Todos. O PT sozinho tem mais preferência eleitoral que todos os outros partidos juntos. Olha, como é que um partido desse pode se negar a ter candidato a presidente? O PT pode apoiar um outro candidato? Pode. O PT já recebeu tanto apoio. Agora, esse candidato que tem que ser indicado pelo PT um dia, ele tem que combinar o jogo. Não dá para alguém querer ser candidato ofendendo o partido mais importante da esquerda da América Latina, o partido mais importante do Brasil e o partido que mais anos governou esse país. Então, como é que eu posso aceitar esse negócio de que o anti-PT? Todas as pesquisas que nós participamos e todas as eleições desde 89, você pode acompanhar a pesquisa, você vai perceber. Tem mais ou menos 1/3 da sociedade que pensa de um jeito, tem mais 1/3 que pensa do outro, e tem mais 1/3 que é aquele chamado terço neutro, aquele que vai no segundo turno. É por isso que eu tive 47%, 48% no primeiro turno e tive depois 62% no segundo turno. Mesmo quando eu tinha 87% de boicote, nessa eleição de 2010, a gente teve 50 e pouco por cento. Ou seja, a sociedade é assim, ela é dividida, ela é antipetista, ela é anti-das, sabe? Ela é antipetista, como ela é anti-bolsonarista, como ela é anti-PFL, como ela é anti-PDT, como ela é anti-tudo. A sociedade ela vai se definindo de acordo com o debate, de acordo com a proposta, de acordo com a aproximação da campanha. Olha, como é que eu posso aceitar a ideia que o partido mais importante do Brasil, que já ganhou as eleições 4 vezes para a presidência, tem o antipetismo? Eu acho que nós vamos convencer a sociedade ao contrário. Porque, na verdade, o que existia no Brasil, por parte da elite brasileira, era o anti-ascensão das pessoas mais pobres da sociedade. Sabe? Era o ódio das pessoas mais pobres lotar o aeroporto de Salvador para viajar. Era o ódio dele chamar o aeroporto de rodoviária. Era o ódio de meninas negras estarem fazendo universidade, meninos negros estarem fazendo universidade. Sabe? Esse ódio da ascensão dos mais pobres
cristalizou. E eu estou lendo agora vários livros sobre a escravidão, sobre o Império. Eu estou entendendo melhor o comportamento da classe média, dessa elite que você ofendeu essa semana, que você disse umas verdades sobre ela. É uma elite podre, politicamente, moralmente e humanisticamente. Ela não pensa... Agora, Lula, eu concordo com isso, a elite é podre, essa elite brasileira é cruel, só trata dela mesmo. Agora, me diga uma coisa, você subestimou a capacidade desta direita que estava aí aparentemente adormecida e que, usando essa coisa... Eu vi vários depoimentos. Você quer o quê? Que eu vou votar em Lula, ladrão? Não vote em ladrão, presidiário. E aí, mesmo vendo que Bolsonaro não enganou ninguém, isso eu tenho que reconhecer. Ele sempre mostrou que era a favor da ditadura, da violência, era o negócio do dedinho, dos matar os petralhas, contra viado, contra mulher, contra tudo. Ele nunca enganou ninguém. Como é que as pessoas, até pessoas aparentemente lúcidas, sobretudo essa classe média, a elite nem se fala, porque vai lá defender seus interesses na esperança do posto Ipiranga. Mas a classe média embarcou assim com uma vontade de que ele iria chegar e salvar o Brasil dos corruptos e acabar com a violência que estava muito alta, com o desemprego que estava muito alto, o Estado ia ser um Estado mínimo, o ideal deles era o Chile que a gente viu que está podre, mas isso tudo conseguiu sensibilizar uma parcela da população que levou ele à presidência. E aí? Mário, veja, toda a história da humanidade, toda a história, ela é assim. Você vê no mundo inteiro, um partido governa 10 anos, 12 anos, 13 anos, a não ser os partidos comunistas históricos, hoje Cuba e China, e a Coreia do Norte, ou seja, você tem uma alternância de poder. Às vezes a CDU governa 10 anos, 12 anos depois do governo democrata, os americanos, governam um tempo, o republicano um tempo. No Brasil também é assim. O PT um dia sabia que ia perder o PT, não poderia querer ganhar todas as eleições. Agora é importante a gente ter em conta o seguinte, o Bolsonaro teve 39% do total de voto do povo brasileiro. 39% do eleitorado do povo brasileiro votou no Bolsonaro. Ou seja, da totalidade da nosso povo. Ou seja, significa que tem 61% que não quer aceitar um cara como o Bolsonaro. Significa. Isso significa que a gente deve ter cometido o erro de não ter ganhado essa parte da sociedade. Mas a partir daí você dizer que tem uma turma que não vota no PT de jeito nenhum é um ledo engano. Depende de quem é o candidato, depende da proposta. Olha, como é que na Bahia a gente ganha 4 eleições no primeiro turno? Contra, teoricamente, uma elite política mais inteligente do que Bolsonaro. Muito mais inteligente do que Bolsonaro. Tá? Como é que o Nordeste brasileiro vai se formando um conjunto de governadores mais progressistas, ideologicamente mais à esquerda e mais comprometido com o povo, contra essa mesma elite? Tá? É que o trabalho anti-PT foi muito forte, muito forte. E não era, e isso era quando eu tinha 80%, mas não era uma coisa de agora, não. Não era uma coisa de agora. Ou seja, em vários debates empresariais eu dizia, não me pergunte em quem que o empresário votou, fulano ou Beltrano, que eu sei que ele não votou. Eu sempre tive noção de que tinha uma questão de pele, na relação com Lula. Eu sempre respeitei todo mundo porque eu gostava de ser respeitado. E eu aprendi com a minha mãe de que para a gente ganhar respeito, a gente tem que respeitar. Sabe? E eu sempre tratei todo mundo. Eu tratava até aqueles que eu achava que não gostavam de mim, eu tratei respeitosamente. Nunca fiz indiferença com ninguém. É assim que eu nasci, é assim que eu fiz política, é assim que eu vou terminar a minha vida. Tratando as pessoas com respeito, porque eu gosto de respeitar e gosto de ser respeitado. Mas a verdade nua e crua é essa. Tá?
a perseguição ao PT pelas coisas boas que o PT faz. As críticas que o PT recebe na Bahia é pelas coisas boas. E olha que o Rui está dando um exemplo extraordinário. Eu duvido que tenha um prefeito na Bahia que fale mal do Rui na relação dele com os prefeitos. Duvido. Porque é da boa política você conversar com todo mundo, Mário. É da boa política você tomar café com todo mundo. É da boa você falar bom dia, boa tarde. Sabe? Isso é da boa política, isso é do bom humanismo. Se eu abrir a porta do elevador, tem um vizinho do teu lado que você não gosta, mas fale bom dia pro cara. Não tem problema. Eu não posso tratar o meu vizinho como inimigo. E muito menos a relação política entre os entes federados. Então, meu cara, é o seguinte. O PT sabe o que tem. O PT é o maior partido político que esse país já criou. E o PT já viu na história muita gente ser destruída por denúncia de corrupção. O Getúlio Vargas foi levado à morte. O Juscelino Kubitschek foi afastado e dizer que ele tinha um tal do apartamento, ele morreu em 74, até agora não apareceu o apartamento. Eu estou desafiando essa corja do Moro, essa corja lá, a mostrar qual é o meu apartamento. Sabe? A mostrar qual é o meu apartamento. Mas Lula teve também denúncias sérias do Petrolão, por exemplo, que envolveu figuras importantes do PT. Vamos deixar o seu caso de lado. Mas envolveu figuras importantes do PT e que foi usado como o PT, que é aquele partido que todo mundo esperava desde o seu nascimento ser o partido da decência, da honestidade e da visão social que vocês nunca perderam, mas que se envolveu em corrupções, em uma corrupção volumosíssima. E isso foi um ponto extremamente negativo, ou não? O PT é um partido que tem 2.400.000 filiados. O PT é um partido que tem muita inserção em toda a sociedade. E foi o PT, veja a contradição, foi o PT o partido que fez todas as leis que foram aprovadas, todas as leis, para aprender como foi o PT que fez. Tá? O PT que fez, você pegar tudo que foi feito de moderno para cobrir a corrupção, desde a criação do COAF até a delação premiada, foi coisa do PT. O PT não se arrepende disso, não. O PT acha que quem roubar tem que ir para a cadeia mesmo. Não tem que ter perdão, seja do PT ou seja de quem quer que seja. Sabe? Não pense que o PT vai defender quem roubou, não. Quem roubou e foi provado que roubou e teve um julgamento correto, vá para a cadeia. Sabe? O PT não faz o compadrio com o erro, não. O que o PT quer é o seguinte, é que a pessoa seja julgada honestamente, que tem um critério. É só isso. Você acha que eu tô querendo ser absolvido sem julgamento? Não, eu quero que as pessoas leiam os autos do processo e me condenem ou me absolvam. É só isso que eu quero. O que eu não posso é ser condenado pela imprensa. Tá? Mas o PT vai continuar sendo o partido que mais vai criar mecanismos de combate à corrupção. Foi no meu governo que o Ministério Público teve a maior regalia e a maior autonomia. Foi no meu governo que a Polícia Federal recebeu maior investimento, tanto em novos delegados e novos agentes, como também na inteligência e sofisticação dessa inteligência. Foi no nosso governo que nós tentamos arrumar a casa no tempo do Márcio Thomas Bastos, no tempo do Tasso Genro. E vai continuar assim, Mário. Vai continuar assim, isso vale para mim, isso vale para o Jacques Wagner, vale para o Rui Costa. Nós nascemos para fazer as coisas corretas. Quem, fizer as coisas erradas, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Então, nesse aspecto, eu estou muito tranquilo. Sei que o PT errou, sei que o PT cometeu erro. Agora, o erro do PT perto dos erros dos outros, os outros é que nem a poluição mundial. Tentam culpar a China pela poluição, mas ninguém quer pagar a poluição histórica da industrialização do mundo. Ou seja, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ou seja, querem jogar a corrupção em cima do PT e eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio, inclusive, da contabilidade das contas dos partidos.
Você foi político aí na Bahia, você sabe como é que funciona a política na Bahia. Você sabe como é que funciona. Sabe? Entretanto, havia um desejo. É preciso fazer com que o PT, sabe, saia machucado. E aí, quem é que tem que bater? Vamos bater no Lula logo. Vamos tirar a Dilma, vamos tentar colocar alguém, e aí o Lula não pode voltar. O Lula não deve votar. E até hoje é assim. Eu estou dizendo para você, quando eu te falei da canalita que fizeram com a minha mulher, ela já está morta há 3 anos. Você percebe? Eu daqui a pouco estou vendo esses caras tentar fazer exumação da minha mãe para saber se quando eu estava no útero dela eu cometi algum crime. Não é possível. Ô Lula, me diga uma coisa, me explique aí, como é que a Globo batia tanto em você, que chegava a encher o saco, os jornais eram imensos, agora faz a mesma coisa com o Bolsonaro. Como é que você explica isso? Qual a sua visão disso? Eu gostaria muito de saber disso, por que esse negócio? Faz a mesma coisa com o Bolsonaro, e o Bolsonaro bate mais na Globo do que eu. E ela não faz a mesma coisa, porque a Globo tem 100% de concordância com a política econômica do seu Bolsonaro e do seu Guedes. Porque a Globo tem 100% de concordância com a privatização do Estado. A Globo quer privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BAD, o BNDES, o BNB. Ela quer privatizar a Eletrobras, a Petrobras, ou seja, na verdade, a política da Globo de favorecer os ricos é a mesma do Bolsonaro, é a mesma do Guedes. Então, ela agora faz críticas ao Bolsonaro, sabe, por causa do coronavírus. Mas ela não questiona a política econômica, ela não questiona os direitos trabalhistas, ela não questiona a carteira verde e amarela, ela não questiona a redução do salário, nada disso ela questiona. É diferente de mim. Sim, porque ela é mais digna representante da elite medonha que o Brasil tem, não é, Lula? Você se lembra, eu não sei se você se lembra, mas Ibrahim Suede, você ouviu falar de Ibrahim Suede? Ele chamava Roberto Marinho o general civil da Revolução. Você se lembra disso, Luiz Inácio? Lembro. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Eu, de vez em quando, Mário, eu falo o seguinte, os tolos, os velhos dos jornais, o Júlio Mesquita, o Rio Mesquita, do Estadão e do Jornal da Tarde, o velho Frias na Folha, o velho Roberto Tita, não que morreu recentemente, o pai dele. Ou seja, você vai perceber, sabe, um Roberto Marinho, você vai perceber que eles eram melhor do que os filhos. Ou melhor do que os empresários que eu dirijo as empresas. O velho Roberto Marinho, eu era dirigente sindical. Quando havia uma crítica mentirosa contra mim, eu ligava para ele, ele atendia. Eu me lembro disso, eu me lembro. É verdade. Resposta. Essa gente de hoje não dá direito de resposta, nem a gente pedindo na justiça, meu caro. Então, era diferente. Agora, veja, eu, por mais críticas que eu tivesse a determinado comportamento da imprensa, eu sempre tive uma relação civilizada com a imprensa. Hoje eu sou o político vivo, acho que eu sou perco do Sarney, ou seja, que mais já deu entrevista desde 1975 que eu lido com a imprensa, sabe, quando eu assumi a presidência do sindicato. Desde o tempo que eu assumi a presidência do sindicato. Agora, eu respeito a imprensa. Para mim, não tem problema que a imprensa não goste de mim. Agora, eu acho que a imprensa tem o papel dela. O problema é que o Collor não respeita a imprensa. O Collor faz a imprensa andar atrás dele como um cachorrinho anda atrás de uma cachorra no cio. O Collor conta as mentiras dela, sabe? Não fake news. O Bolsonaro, ou melhor, o Bolsonaro conta as mentiras dele todo dia pelo Twitter e a imprensa vai atrás para dar destaque às mentiras. O filho conta uma mentira, o outro conta outra mentira, o outro conta outra mentira, ele conta uma mentira, ele conta, um filho xinga a China, ele diz que o filho não xingou, ou seja, ele vai criando a verdade dele com base nas mentiras. Eu não fazia assim. Eu não fazia porque eu aprendi a ter consciência que eu só sou o que eu sou por causa da imprensa, falando mal, falando bem.
uma relação civilizada que eu tenho. Eu não quero, Mário, que o dono da empresa goste do Lula. Eu não gosto que faça matéria puxando o meu saco. O que eu quero é o seguinte, sabe, a informação ela tem que ser verdadeira. O pensamento político do jornal é o editorial. Você no teu editorial, você pode falar o que você quiser. Mas quando você sai para a rua para fazer uma entrevista sobre uma informação, se eu estou de preto, você tem que dizer que eu estou de preto. Você não pode dizer que eu estou de vermelho. A única coisa que eu exijo é isso. No mais, querido, é o seguinte, olha, essa gente vai ter que aprender a conviver comigo, porque eu estou com 74 anos, mas estou com muita vontade de viver. Estou com muita vontade. Eu estou vendo, você está... Eu estou sentindo que está até, digamos assim, bem sob todos os aspectos. Não, deixa eu te contar uma coisa para você. Eu estou com muito tesão de viver, meu caro. Pois é, era isso que eu queria falar, mas não quis ser indiscreto. Sabe? E estou com mais tesão ainda de fazer política. E todo mundo tem que saber que eu sou político, gosto de política, faço política e quero que o PT volte a governar esse país. Mas eu tenho que saber disso. Votar, governar para cuidar do povo pobre desse país. Garantir que as pessoas tomem café, almoço e janta todo dia. Garantir que as pessoas possam visitar seus parentes de avião. Garantir que as pessoas possam comprar os bens materiais para dentro de casa. Garantir que as pessoas possam, no final de semana, reunir a família, comer uma carnezinha de qualidade e tomar uma cervejinha gelada que ninguém é de ferro, sabe? Ou seja, eu aprendi a dizer para o povo que é bom a gente gostar de coisa boa. É bom a gente viver bem. É bom a gente ser feliz. E eu quero tentar humanizar os humanos. Porque no Brasil os humanos estão ficando desumanos. As pessoas não se tratam mais com respeito. As pessoas não falam mais bom dia. As pessoas não dão mais sorriso. As pessoas não se conversam mais no bar. Antigamente, um torcedor do Vitória, um torcedor do Bahia, sentaram numa mesa para tomar cerveja, cada um com a camisa do seu time. Hoje é capaz de ser engarrafada. Hoje é capaz de sair briga, não é possível. O ser humano está virando algoritmo. É verdade. Não é o ser humano que está utilizando a internet. É o celular que dominou o ser humano. O celular dominou o ser humano. Ou seja, você pega uma pessoa, não sei se você tem filho aqui, mas a pessoa levanta às 5 horas da manhã com o celular na mão, vai no banheiro com o celular na mão, vai almoçar com o celular na mão, chega em casa, fala boa noite para o pai com o celular na mão, senta na mesa para comer com o celular na mão, vai ligar a televisão, já não liga mais com o celular na mão, vai deitar com o celular na mão. Porra, é a sociedade virando escrava, sabe, dos números. Ou seja, que ser humano a gente está criando? E é no mundo inteiro assim. No mundo inteiro. Então, querido, olha, eu acho que nós temos que aproveitar essa febre do coronavírus, em que ficou demonstrado que somente o Estado é que tem condições de cuidar disso. Não é nenhum hospital privado, não é nenhuma empresa, é o Estado que tem que assumir a responsabilidade. É por isso que eu tenho que dar parabéns ao Companheiro Rio pelas coisas que eles estão fazendo na Bahia, sabe? Mesmo os estados sendo mais pobres, estão trabalhando muito, tentando fazer... Aqui nós temos um grande governador, sem dúvida nenhuma, viu? Então, a Bahia vive um momento difícil, mas um momento em que o governador está presente em tudo, nos bons momentos e nos maus momentos, porque também quando as coisas não estão boas... Olha, e ele também tem trabalhado conjuntamente com o prefeito ACM Neto, seguindo, inclusive, isso que você falou aí do seu relacionamento com prefeitos, não é? Que é um bom prefeito e tem sido também muito enérgico aqui nas medidas contra o coronavírus, ao contrário do que acontece lá em Brasília, né? Que é aquela maluquice, né? Eu me dava bem com o Paulo Souto, eu me dava bem com o Serra, eu me dava bem com o governador do Paraná, eu me dava bem com o Rigoto. Sabe por quê? Esse é o papel de quem governa. O Rio, ele não tem que gostar pessoalmente do prefeito, ele não está pedindo o prefeito em casamento ou vice-versa. Ele tem que cuidar da relação com o prefeito, porque o prefeito foi eleito pelo povo de Salvador e o povo de Salvador merece o respeito tanto quanto o povo de Vitória da Conquista. É esse o papel do governador. Obviamente que sempre que tiver uma cidade que precisa mais, ele tem que dar um pouco mais de atenção para aqueles que estão mais fragilizados.
Então, meu caro, agora, o que nós precisamos, e é por isso que eu ando nervoso, porque, veja, eu vejo esse Guedes, todo dia ele diz que dá dinheiro não sei para onde, dinheiro, e esse dinheiro não chega nos estados. Pergunte para o Rui quanto de dinheiro já chegou do governo federal. Pergunte quanta testagem ele já recebeu. Pergunte quantos leitos ele já recebeu. Ou seja, então o Estado tem que cuidar do seu povo. É a prioridade uma do Rui. Não é cuidar do Lula ou cuidar do Bolsonaro. A prioridade primeira do Rui é cuidar do povo da Bahia. E cuidar, sobretudo, com mais carinho, sobretudo daqueles que estão mais necessitados. E aí cabe ao governo federal ajudar. Então o governo federal tem que fazer com que os estados recebam os recursos necessários para poder falar com os prefeitos e para poder, a partir das cidades, os prefeitos cuidarem do seu povo. É essa orquestra que tem que funcionar. E é por isso que eu fico puto, Mário, porque tem que rodar dinheiro novo. Olha, se o nosso orçamento já não dava quando a gente estava em tempo de normalidade, em tempo de coronavírus, a gente tem que colocar a máquina para rodar dinheiro. O Brasil não tem que ter medo de colocar 200, 300 bilhões novos. Você não vai criar inflação nenhuma, Mário. Você vai apenas alargar a sua base monetária. Mas você está fazendo dinheiro com a sua máquina para utilizar para o povo que está numa crise medonha. Você acha que o Roosevelt estava preocupado com a dívida interna dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Quando ele resolveu criar o New Deal para cuidar dos pobres, resolveu fazer aquela máquina mortífera de guerra que ele fez, fabricando avião, tanque, navio, torpedo, míssil, bomba atômica. Você acha que ele estava preocupado com o orçamento? Não estava. Aliás, a título de curiosidade, Mário, você sabe que o Brasil, na Guerra do Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamentos da União da época. 11 orçamentos. Ora, por que você tem que fazer isso? Para você ganhar a guerra. Então, nós agora temos que ganhar a guerra desses, sabe, desses soldadinhos chamados coronavírus, que a gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele é mortal, a gente sabe que nós não temos ainda a arma, sabe, a bomba atômica para enfrentar ele. O isolamento é uma delas mais importantes. Mas nós, então, precisamos vencer isso, garantindo que as pessoas possam se resguardar. Não é isso, Mário? Eu quero cuidar, por exemplo, aqui eu tenho uma diarista que vem limpar minha casa uma vez por semana, tá? Essa companheira não está trabalhando já há 30 dias, eu pago para ela como se ela estivesse trabalhando. É a contribuição que eu posso dar para essa companheira ficar em casa. Claro, claro. Assim é o Estado. Ora, o Estado tem que pegar o seguinte, tem uma pessoa de classe média que pode ficar em casa, o Lula pode ficar em casa, o Mário Quer pode ficar em casa, um procurador pode ficar em casa, um advogado pode ficar em casa, um empresário pode ficar em casa e tal. E o povo pode? Então, aquele povo que tem que trabalhar, eu preciso, primeiro, uma parte que não precisa trabalhar, fica em casa, nós vamos pagar um salário. Aquela parte que tem que trabalhar, eu preciso garantir que ele pega um ônibus não lotado, um metrô não lotado, que ele receba para entrar no ônibus, sabe? Ele sabe, receba luva, receba máscara, ele receba roupa apropriada, que o metrô esteja higienizado, que o ônibus esteja higienizado, o local de trabalho está higienizado. As crianças podem continuar estudando se tiverem o computador em casa, a professora pode continuar dando aula pela internet para nossas crianças. Sabe, tem 1000 coisas para fazer, para garantir o funcionamento da sociedade, tentando ter em mente que nós precisamos evitar que cresça o número de pessoas contaminadas, porque a nossa rede pública não está preparada para enfrentar muita coisa, como não estava da Alemanha, como não estava dos Estados Unidos. Você viu que boquirroto que era o tal do Trump? Você viu a quantidade de lorota que ele contava, que nem o Bolsonaro, a quantidade de vantagem que ele contava? E agora? Como é que ele explica para o mundo que Nova York, sozinho, que é um estado, tem mais gente que muitos países do mundo? Como é que a gente explica que o Brasil é o país que menos fez testagem? Menos. Sabe? Como é que é possível? Sabe, esse país que tem a coisa mais fantástica, Mário, que é o SUS. Apesar dessa gente ter tirado 22 bilhões de reais do SUS, a verdade é que, Mário,
tudo que existe no Brasil de leito hoje, 63% foi feito no governo Lula e Dilma. 63%. Então, o que a gente está pedindo é que eles façam apenas o resto que nós não conseguimos fazer e que perceba que, graças ao SUS, a gente pode dar o atendimento que está dando, porque em cada cidadezinha pequena da Bahia tem alguma coisa do SUS. Tem alguma unidade básica de saúde. É por isso que foi criminoso tirar os cubanos do Brasil. A história... Lula, infelizmente nosso tempo esgotou. Foi ótima a nossa conversa, tranquila, fiz todo tipo de pergunta, sem nenhuma inibição, e você, como sempre, respondeu tudo que foi perguntado. Também não mandou pauta nenhuma, não pergunte isso, não faça isso, não teve nada disso. E eu espero que a gente possa voltar a conversar pessoalmente, não é? Que é sempre um prazer, ou então aqui, enquanto durar essa pandemia, a gente volte a conversar aqui, porque o povo da Bahia gosta muito de você, ele deve muito, portanto, não abandone a Bahia. Quantos anos você tem, Mário? Quantos o quê? Quantos anos você tem? Netos? Anos. Anos 7,6. Eu sou mais velho que você, rapaz. Estou com 7,4. Então, eu sei. Eu sou 2 anos mais velho que você. Quero pedir a Deus que Ele te dê saúde e dê saúde a mim, para que quando acabar esse coronavírus, eu terei o imenso prazer de ir na Bahia para fazer uma entrevista, que eu gostaria de discutir algumas coisas sobre o PT com você. Eu quero terminar, Maria, agradecendo a você, quero aproveitar o microfone da Metrópole e mandar um grande abraço para o nosso querido Rui Costa, nosso governador, que você dê um grande abraço nele, e também no meu companheiro Jacques Wagner, que perdeu a mãe na última segunda. Dona Paulina. Então, um abraço, querido, felicidade para o povo da Bahia, vamos à luta. Saúde e força para você, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado. Um abração, muito obrigado, viu? Obrigado. Pronto, vamos encerrar a rede. Associadas. Desfaz-se agora a rede de rádio para transmissão